Olá, boa noite a todos que estão conectados, se inscreveram e estão participando desta live, desse webinário. Ele faz parte de uma série de webinários que estão sendo promovidos pela Pastoral da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, com vários temas, sempre dentro de uma abordagem a partir da fé cristã, conforme a confessionalidade dessa universidade da UBRA. O tema do webinário de hoje recebeu o título de Abraão até o 11 de setembro. E eu sou o pastor Rafael Nerbas, sou capelão da UBRA no campus de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindos, então, novamente, a todos vocês, participantes dessa live de hoje. Espero que todos tenham proveito e gostem. E durante a live, todos vocês podem se sentir à vontade de, se quiserem, fazer comentários ou perguntas através do chat no YouTube. Todos vocês podem, à medida que a gente for apresentando essa live, vamos tentar também dar uma olhada nos comentários e, se houver perguntas, também tentar respondê-las. A ideia da live de hoje é tentar reproduzir um pouco daquilo que eu costumo fazer em sala de aula quando era professor da disciplina de cultura religiosa na UBRA. Dentro da disciplina de cultura religiosa, nós estudamos várias religiões e também, às vezes, falamos um pouco sobre a relação que existe, tanto histórica quanto religiosa, entre elas. E o tema de hoje eu tirei justamente de uma das aulas que eu costumava colocar nesse programa, que é uma aula que tenta comentar um pouquinho e explorar um pouquinho a relação entre cristianismo, judaísmo e islamismo. Na disciplina de cultura religiosa, nós trabalhamos com esses três temas, com essas três religiões. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje nessa live, de forma resumida, é aquilo que eu costumava fazer em sala de aula, ao tratar justamente de tentar estabelecer relações entre essas três religiões. E trazendo um pouco, a partir dessa relação, um pouco mais de conhecimento e de uma visão um pouco mais ampliada de vários fatores que estão ligados à nossa história contemporânea, que tem na derrubada das Torres Gêmeas, nos atentados de 11 de setembro de 2001, talvez uma das suas marcas mais importantes e mais dramáticas de toda a história contemporânea. Então, o que nós pretendemos fazer hoje é justamente tentar colocar essa relação e trabalhar um pouquinho a partir dela. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando e vamos seguindo, então, com o que temos programado. Bom, como o próprio título já diz, de Abraão ao 11 de setembro, então, o personagem bíblico com o qual nós vamos iniciar essa pequena viagem histórica aqui é justamente o personagem Abraão. E antes de começar, eu gostaria de deixar um pouco uma outra coisa mais clara. Hoje estão aqui nos acompanhando ao vivo várias pessoas de diferentes origens, possivelmente também diferentes histórias, diferentes até talvez posicionamentos em relação à religião ou não. Por isso, eu vou procurar trabalhar exatamente da forma como eu trabalhava em sala de aula, num público diverso, para alunos religiosos e não religiosos, e entre aqueles que eram religiosos de diversas religiões e não só cristãos. Por isso, talvez,
especialmente para quem está acompanhando essa live ou for assistir depois via YouTube, talvez imagine que, especialmente aqueles que são cristãos e têm um conhecimento talvez um pouco mais aprofundado da Bíblia, alguns detalhes ou algumas partes dessa história já são bastante conhecidas e não vão ter em si nenhuma novidade. Tá? Mas, mesmo assim, a gente vai tentar trabalhar, porque a proposta é levarmos, através dessa live, esse assunto de uma forma ampla para pessoas de todos os históricos, de todas as opções religiosas ou não, que possam se interessar por esse tema. Tá? Bom, como eu estava dizendo, então, a ideia é nós começarmos com um dos personagens mais importantes dentro da narrativa bíblica, o personagem chamado Abraão. Abraão é um personagem que a sua história é narrada no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Abraão possivelmente tenha vivido numa data entre 2000 e 1500 antes de Cristo. Existem aí diversas opiniões, diversas datas apontadas por historiadores e estudiosos, então aqui nós não vamos gastar tempo com isso, mas é mais ou menos por aí que se fala, quando se imagina ou tenta se colocar uma data a partir da ideia de Abraão. Abraão, segundo a Bíblia, ele era do povo caldeu. Os caldeus, eu imagino, muitos de vocês tenham aprendido um pouco a respeito dos caldeus em alguma aula de história antiga. Né? Normalmente, quando estudamos os povos da Mesopotâmia, em algum momento estudamos a respeito dos caldeus. Pois, conforme o relato bíblico, Abraão, então, era desse povo, dos caldeus. Ele era um adorador do Deus da Bíblia, e segundo a Bíblia, então, e aqui a gente vai usar justamente a Bíblia como referência, né, não poderia ser diferente, segundo a Bíblia, certo dia, Abraão estava lá na sua terra, na Mesopotâmia. Ele era uma pessoa rica, tinha bastante empregados, rebanhos, posses, era casado com Sara, e Deus, então, aparece ou conversa com Abraão e diz para ele que queria que Abraão saísse da sua terra, da terra dos caldeus, da Mesopotâmia, pegasse tudo que ele tinha e partisse numa viagem rumo a uma terra que Deus mostraria para ele essa terra quando lá ele chegasse. Deus não diz para ele quanto tempo de viagem duraria, se era uma terra longe, perto, como é que era, mas Deus promete uma coisa importante para Abraão. Deus diz o seguinte: Abraão, essa terra para onde eu vou te levar, essa terra vai ser tua e dos teus descendentes para sempre. Bom, Abraão, então, pega as coisinhas dele, arruma, né, tudo, pega a esposa dele e parte numa viagem. Afinal de contas, não é todo dia que Deus aparece oferecendo terra de graça para alguém, né? Então, se Deus disse que era assim, valia a pena. Então, ele pega tudo e, baseado unicamente na confiança que ele tem em Deus, ele parte nessa viagem. Tá? Ao longo dessa viagem, então, Deus vai conduzindo ele em direção à Palestina, ou o local que nós hoje chamamos de Palestina. E Abraão vai chegar, então, propriamente na terra de Canaã. Canaã, hoje, nós chamamos de Israel. Né? Basicamente, Canaã seria o território onde hoje fica o país Israel. Bom, quando Abraão chega lá, então Abraão se instala e Deus diz: olha, essa é a terra que vai ser tua e dos teus descendentes para sempre. Ótimo, que bom, né? Mas Deus ainda fala mais coisas para Abraão. Certa noite, Deus conversa com Abraão de novo, Abraão sai da tenda dele e Deus diz o seguinte: Abraão, eu quero que tu contes para mim quantas estrelas há no céu.
Provavelmente Abraão, então, pega o seu smartphone, tenta consultar no Google, talvez estivesse sem sinal ali em Canaã, então ele não consegue e diz para Deus, olha, não sei, não tem como contar quantas estrelas tem no céu. Então Deus diz para Abraão, então faz o seguinte, conta para mim quantos grãos de areia tem na beira da praia. Não sei se Abraão disse isso, provavelmente não, mas talvez eu ou algum de vocês que está assistindo teria olhado para Deus e disse, pô, você está de sacanagem, né? Como a gente costuma dizer aí hoje. Mas, com certeza não foi isso que Abraão disse, mas Abraão então diz para Deus assim, não, Deus, também não tem como contar quantos grãos de areia tem na beira da praia, impossível, né? E Abraão então recebe de Deus a seguinte resposta. Deus diz para Abraão, tão numeroso, tão grande quanto o número de estrelas no céu, ou o número de grãos de areia na beira da praia, assim vai ser o povo que vai nascer a partir de ti. Ou seja, de ti eu vou formar um grande povo, e esse povo vai ser tão numeroso quanto o número de estrelas no céu e o número de grãos de areia na terra. E Deus ainda diz mais, e desse povo vai sair alguém que um dia vai ser uma bênção para todos os povos da terra. E Deus aqui estava falando da promessa de enviar um Messias, um Salvador para a humanidade. Puxa vida, Abraão já tinha ganho terra, né? E a promessa de que essa terra ia ser dele e dos descendentes para sempre. Agora Deus ainda diz para ele que dele vai nascer um grande povo e desse povo vai nascer o Salvador da humanidade. Puxa vida, ótimo, né? Que legal, bacana, já era bastante coisa. E Abraão, então, obviamente, ficou muito feliz com isso e seguiu a vida dele ali em Canaã. Só que, de repente, Abraão e Sara começaram a se dar conta de uma questãozinha que talvez atrapalhasse um pouquinho aquilo que Deus tinha dito. Deus disse que Abraão e Sara, que Abraão seria pai de um povo tão numeroso, que os descendentes dele iam herdar aquela terra, que a descendência dele ia ser tão numerosa quanto estrelas no céu e grãos de areia. Ok, mas o problema é que Abraão e Sara não tinham nem um filho que fosse. Eles não tinham filhos. Sara nunca tinha conseguido engravidar. E aí, como fazer? E o problema é que o tempo estava passando e Abraão e Sara estavam cada vez ficando mais velhos. Mas, como Deus havia prometido, né, eles não deixaram de tentar, obviamente, né, mas nada de vir o filho. Então, o tempo passando, a Sara ficou preocupada com aquela história de Abraão não ter nenhum filho. Abraão, pelo menos, precisava ter um filho. Se Abraão seria pai de um povo, então ele precisava, pelo menos, ter um filho que fosse. E aí, então, a Sara vai chamar o Abraão para uma conversa e vai dizer assim, Abraão, tu precisa ter um filho. Para tu ser pai de um povo, pelo menos um filho tu tem que ter para tu poder ter descendentes, óbvio. Eu não consegui engravidar até hoje, não é agora, velha, que eu vou conseguir engravidar. O tempo está passando, tu também está ficando cada vez mais velho. Deus disse que ia acontecer assim, então vai ver que Deus quer que a gente dê um jeito nessa história. E aí, então, o que a Sara vai propor para o Abraão? Existia um costume antigo, ou pelo menos talvez ali entre os povos da Mesopotâmia, ou Canaã e tal, mas existia um costume antigo que se alguém, um pai de família, especialmente alguém rico que tivesse posses, herança para deixar, não tivesse nenhum filho seu, do seu casamento, da sua família, para que aquela herança, então, não se perdesse, para que houvesse um herdeiro, ele poderia ter um filho com uma escrava, e esse filho ser reconhecido como um filho legítimo, e, a partir disso, o herdeiro de tudo que tinha. Abraão tinha uma grande herança para deixar. Então, e ainda tinha aquela promessa de Deus. Então, a Sara diz para Abraão, olha, Abraão, está na hora da gente resolver esse problema, vai ver que Deus está esperando isso, para que se cumpra essa promessa. Então, está aqui
eu tenho uma escrava chamada Agar. Era uma escrava de confiança da Sara. E eu quero que tu tenhas um filho com ela, porque aí, então, segundo o costume aqui, esse filho vai poder ser teu filho, reconhecido como teu filho legítimo, vai ser teu herdeiro, aí tu vai poder ser pai de um povo, finalmente, porque tu vais ter um filho. A Bíblia não conta isso, mas eu imagino que provavelmente o Abraão deva ter dito para Sara: olha, eu por mim não fazia isso, né? E tal, mas o que o marido dedicado não faz para agradar a sua esposa? Então, já que tu quer, né? Então vamos lá. E aí, então, se isso aconteceu ou não, o fato é que Abraão, então, vai e leva a Agar para sua tenda, e Agar engravida de um filho do Abraão. A partir desse filho, então, o que acontece? Nasce esse filho, tá? E esse filho vai se chamar Ismael. Ismael. Ismael, então, é o filho de Abraão com a sua escrava Agar. Agora, então, pelo menos estava resolvendo o problema. Abraão tinha finalmente um filho, ainda que fosse um filho com a escrava, mas Ismael, então, poderia ser agora finalmente o herdeiro de Abraão, e finalmente Abraão poderia se tornar pai de um grande povo, como Deus havia prometido. E aí, ótimo, ficou tudo resolvido, estava lá o Ismael crescendo, quando, de repente, Deus fala com Abraão de novo e vai dizer o seguinte: Abraão, não foi isso exatamente que eu tinha imaginado para ti. O que eu tinha te prometido era um filho teu com a tua esposa, a Sara, e não um filho com a escrava. Não pedi para tu dar jeitinho na coisa para mim, eu resolver o problema. Então, o que Deus diz para o Abraão? Diz: Abraão, apesar desse teu deslize aí, apesar de tu ter pisado na bola, ter escolhido um caminho que não era o que eu tinha proposto para ti, mesmo assim, eu não vou voltar atrás daquilo que eu te prometi, não vou abandonar a minha promessa, nem vou te abandonar por isso, pelo contrário, daqui a 1 ano, tu e a tua esposa Sara vão estar segurando um filho de vocês. Puxa vida, que legal, né? Para quem não tinha nenhum filho, agora tinha um, e agora ganhou a promessa de que teria mais um, e melhor, um filho dele com a Sara. Há um pequeno detalhe nessa história, né? Mas um detalhe bastante importante, que quando Abraão recebe essa notícia, Abraão está à beira de completar 100 anos de idade. Algo bem estranho para os padrões de hoje, mas não tanto para os padrões bíblicos da época. Mas, de qualquer forma, por um daqueles milagres, né, que a Bíblia coloca, Abraão tem um filho com Sara, que também já era idosa, já não teria condições de engravidar, não fosse por um milagre. Eu costumo brincar em sala de aula com os meus alunos, né, que por um desses milagres da Bíblia, sem ajuda de nenhum remédio ou nenhuma medicação atual, Abraão tem um filho com a sua esposa, Sara, aos 100 anos de idade. E esse filho, então, vai se chamar Isaac. Isaac é o filho que Abraão tem agora com a sua esposa. Agora, Abraão, que antes não tinha filho nenhum, agora ele tem 2 filhos. Puxa vida, Abraão ganhou terra, Abraão ganhou aquela promessa de que seria um pai de um grande povo, Abraão não tinha filhos, agora Abraão tinha 2 filhos. Melhor ainda a situação do Abraão. Só que, e é bem fácil da gente entender por quê,
A partir do momento em que nasceu Isaac, um filho legítimo do Abraão, com a esposa dele, com a Sara, aquele filho que antes era necessário, o filho com a escrava, o Ismael, agora aquele filho, apesar de ser filho de Abraão, ele, digamos assim, tinha sido rebaixado na escala ali de prioridades. Afinal de contas, havia agora um filho legítimo do casal. A Sara mesmo, que tinha proposto para o Abraão aquelas armação toda lá para ter um filho, tentar dar um jeitinho, agora ela olha para lá e tem um filho dela, um filho legítimo, e mais, aquele filho, além de ser um filho legítimo, digamos assim, ou pelo menos um filho do casal, ainda tinha toda a questão de ele ser um milagre de Deus, né? De ser um filho nascido numa situação impossível, havia sido uma intervenção direta de Deus. Então aquele filho Isaac carregava agora toda essa importância. Então, o que acontece? Bem natural que o Ismael passou a se tornar um filho, digamos assim, não mais tão necessário, não mais tão importante ou tão valioso. O Ismael passa a ser um filho que agora tinha um concorrente direto, que é o Isaac. Não demorou muito tempo para que essa situação piorasse, e então Isaac, a relação, não tanto entre Isaac e Ismael, mas especialmente a relação entre a Sara e a Agar, se tornasse uma situação insustentável, né? E a Sara pressionou muito o Abraão para que mandasse embora a Agar, com aquele outro filho que agora não era não só mais necessário, como também, de certa forma, pelo menos a parte na visão da Sara, aquele filho não tinha mais utilidade, não tinha mais valor. E a questão é que, diante dessa pressão toda, o Abraão acaba cedendo e acaba mandando embora Agar, a escrava, junto com o filho Ismael. A história é bem mais completa do que isso, é que eu estou tentando resumir por causa do nosso tempo. Se alguém quiser acompanhar, ler lá no Gênesis a história, mas aqui a gente vamos manter essa informação de que Agar foi embora com o Ismael, mas guardem esse nome Ismael, porque ele vai ser importante para o final da nossa live. Nós vamos voltar a esse nome depois, mais tarde. Bom, Agar e Ismael foram embora, e agora Abraão, então, fica com Isaac e fica com a Sara, ok? Bom, Isaac cresce, se torna, então, já um rapaz. A Sara já havia falecido, mas o Abraão ainda não. Abraão estava lá firme, com seus 100 e tantos anos, quando, de repente, o Abraão chega para o Isaac e diz para o Isaac mais ou menos assim: Isaac, está na hora de tu resolver a tua situação. Eu já estou aí com 100 e poucos anos, né? Já estou começando a ficar mais velho. Pelo menos, né? Para nós não seria, né? Já seria bem mais velho. De qualquer forma, o Abraão começa a ficar preocupado com a proximidade da morte, e o problema era que agora o Isaac ainda estava solteiro. Estava na hora do Isaac casar, então o Abraão chega assim, para de mandar fotinho aí no Instagram e só postagem no Facebook, sai do mundo virtual e vai para o mundo real. Tem que casar para tu também continuar essa promessa de Deus. Tu também agora tem que ter filhos, senão não adianta eu ter você, mas a história parar aí, a família tem que continuar. Deus disse que de mim ia nascer um grande povo. Então está na hora de tu te ajeitar. Mas o Abraão não queria que o Isaac casasse com as gurias ali, com as meninas ali de Canaã. Porque ali em Canaã
o pessoal adorava outros deuses, não tinha a mesma fé que eles, então Abraão chega para o Isaac e diz o seguinte: olha, está na hora de tu te apromar, está na hora de tu noivar e casar, mas eu não quero que tu case com nenhuma dessas gurias daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um empregado meu de confiança, ele vai lá na Mesopotâmia, lá na minha terra, e vai buscar uma noiva para ti. E o Isaac concorda, né? Para nós isso pode parecer meio estranho hoje, né? Mas no mundo antigo, aliás, eu costumo dizer em sala de aula, se a gente para e pensa, as pessoas poderiam escolher com quem irão casar e formar família, em termos de história, é algo recente, né? Não é tão antigo assim, né? Se a gente olha ainda em parte do mundo, especialmente no Oriente, hoje, muitos povos ainda têm o costume da maioria dos casamentos serem arranjados ou combinados pelos pais ou pelas famílias. Então, isso não era novidade também já no tempo do Abraão. Abraão manda um empregado de confiança para ir lá na Mesopotâmia com a difícil tarefa de voltar de lá com uma noiva para o Isaac. Imagine a pressão em cima desse empregado, né? A missão era terrível, ir lá e escolher uma noiva para a filha do seu patrão. Mas esse empregado, então, ele, segundo a Bíblia, pede ajuda de Deus e diz: olha, Deus, me dá uma força aí, porque a tarefa é difícil, né? Como é que eu vou saber qual é a menina certa para casar com o Isaac? Então, ele pede uma ajuda para Deus, pede que Deus dê um sinal para ele de quem seria essa menina. Quando esse empregado chega lá na cidade de onde tinha vindo o Abraão, ele pensa assim. Primeiro, ele pensa assim: onde é que eu vou achar as gurias solteiras? As meninas solteiras aqui da cidade. Ele olha em volta, não acha nenhum posto, mas acha um poço. Hoje, talvez, muitas meninas e gurizadas se reúnem, às vezes, em posto de gasolina. Lá não tinha posto, mas ele acha um poço na entrada da cidade. E aí ele se dá conta que, naquela época, eram as moças solteiras, as filhas solteiras, que normalmente buscavam água no poço da cidade, no poço coletivo, que geralmente ficava na entrada da cidade. Então ele fica ali no poço, aguardando a chegada daquelas meninas. Daqui a pouco chegam as meninas para tirar água do poço, e ao tirarem água do poço, daqui a pouco uma delas olha para ele e vem na direção dele, o que não era comum, especialmente uma moça solteira, vir na direção de um estrangeiro. Mas essa moça vem e ainda oferece água para ele e para os animais dele. Ao perceber aquilo, que não era algo comum, era algo totalmente estranho, né, diferente, aquela moça, sem conhecê-lo, sendo solteira, no meio da rua, oferecendo água para um desconhecido. Então, aquele empregado do Abraão pensa assim: olha, tá aí, eu acho que esse é o sinal que Deus me deu. E aí, então, ele pede para conversar com a família dessa menina. Vão lá, acertam todos os detalhes, convence os pais dessa menina, né, de que era uma boa para ela ir até Canaã, casar com o filho do Abraão. Abraão provavelmente ainda era uma pessoa bastante conhecida naquela região. Fechados todos os detalhes, ele volta para Canaã e então Isaac finalmente vai casar, agora conforme o desejo do seu pai Abraão, com a menina trazida pelo empregado lá da Mesopotâmia. E essa menina chama-se Rebeca. Então, Isaac vai se casar com Rebeca. E agora, então, Abraão podia ficar mais tranquilo, né? Porque, finalmente, Isaac estava casado e poderia agora ter filhos. Bom, depois disso, então, Abraão morre e a história continua com Isaac e Rebeca. Isaac vai se tornar pai também. Rebeca vai, depois também de um tempo de espera,
E após pedir a ajuda de Deus, depois de um tempo sem conseguir engravidar, finalmente Rebeca vai conseguir engravidar, e vai engravidar logo de gêmeos. Tá? Isaac e Rebeca vão ter filhos gêmeos. E esses filhos, então, vão se chamar Esaú e Jacó. Tá? Esaú e Jacó são gêmeos. O Esaú vai nascer alguns segundos ou minutos antes do Jacó, mas a relação entre esses dois já era complicada, já foi uma gestação um pouco complicada, a relação já era mais complicada desde o útero, né? E o nascimento deles já foi meio em tom de competição, né? O Jacó nasceu depois, mas nasceu segurando o calcanhar do irmão dele, como quem diz assim, olha, tu conseguiu sair primeiro, mas eu já vou ficar aqui no teu encalço logo atrás de ti. Tu não me escapa, eu já estou aqui, literalmente, pegando no teu pé desde cedo. E essa relação depois vai continuar um tanto conturbada. Esaú era, então, o mais velho dentre os gêmeos, né? E por isso, conforme o costume, seria dele o direito de, quando Isaac morresse, ser o principal herdeiro, ganhar a maior parte da herança e ainda ser uma espécie de chefe, o líder da família, preferencialmente por ser o filho mais velho. Esaú se tornou um caçador, e ele era, com o tempo, se tornou também uma espécie de queridinho do papai. Ele era o queridinho do Isaac. Por outro lado, o Jacó era um cara mais caseiro, trabalhava mais na lavoura e era o queridinho da mãe da Rebeca. Esaú tinha o direito, então, de, como o filho mais velho, ser o principal herdeiro e chefe da família quando morresse o seu pai Isaac. Certo dia, Esaú está voltando para casa com uma fome danada e percebe que Jacó estava fazendo uma sopa muito cheirosa, muito deliciosa. Ele vai, então, sentir o cheiro daquela sopa e vai chegar para o seu irmão Jacó e diz assim, Jacó, me dá um pouco dessa sopa. Eu te dou qualquer coisa em troca, mas, por favor, me dá um pouco dessa sopa que eu não aguento de fome. O Jacó vai olhar para ele e vai dizer qualquer coisa mesmo, e o Esaú fala qualquer coisa, e o Jacó então diz, então tá, tu pode pegar a sopa toda se tu quiser, mas em troca tu vai me dar o direito que pertence a ti, o direito de, quando nosso pai morrer, eu ser o principal herdeiro e chefe da família. E na hora, o Esaú estava com tanta fome que não dá muita bola para aquilo ali, ele não leva muito a sério, diz, tá, ok, trocado, vamos lá, e come a sopa dele. Mas o Jacó, e especialmente a Rebeca, levam muito a sério isso. Rebeca tinha a certeza de que Esaú não deveria ser o líder da família, né? Que deveria ser o Jacó, porque ele seria um líder mais adequado, correto para a família. Passa-se mais um tempo, o Isaac agora está bastante velho, bastante idoso e fica cego no final da vida dele. E então ele está lá cego, já bastante debilitado pela idade. Então um dia ele chama o Esaú, seu filho mais velho, e diz assim, Esaú, tu és o meu filho mais velho, eu não sei mais quanto tempo, estou aqui debilitado, cego, não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, então tu vais fazer o seguinte, eu vou hoje te dar a bênção, né, para que tu fique oficialmente já sendo o líder da família e seja reconhecido como o meu herdeiro principal, porque eu já não estou mais conseguindo dar conta das coisas, é melhor que tu já vá assumindo isso e tal. E então tu vai lá e quando tu voltar da tua caçada, tu vai preparar uma carne do jeito que eu gosto, e aí eu vou comer e depois eu vou te dar a bênção. Ok? E o Esaú vai, faceiro da vida, né? Só que a Rebeca escuta aquilo e chama o Jacó e diz assim, olha, teu pai falou isso, 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 nós não podemos deixar acontecer esse negócio. O Esaú, ele é um avoado, ele queria trocar o direito dele por sopa,
nós temos que dar um jeito nisso, tu tem que ir lá receber a bênção no lugar do teu irmão. E então eles armam toda uma grande enganação. O Esaú tinha muitos pelos no corpo, então eles vão desfiar uma lã, vão grudar no corpo do Jacó, vão pegar uma roupa do Esaú para o Jacó ficar com cheiro, vão preparar uma carne do jeito que o Isaac gostava, antes que o Esaú chegue. O Jacó vai entrar na tenda e vai conseguir enganar o pai dele. Vai se passar pelo Esaú e o Isaac vai abençoar o Jacó, achando que está abençoando o Esaú. Quando Esaú chega em casa, descobre toda aquela situação, obviamente ele não fica nem um pouco contente com aquilo. Só que aquela bênção era algo sagrado, não era algo que pudesse ser repetido, feito várias vezes, ou não, troca, agora vamos, abençoa o Jacó, abençoa o Esaú, etc. Não tem como fazer isso. Então, agora estava feito, não tinha como voltar atrás. Jacó tinha recebido a bênção, e obviamente Esaú fica muito brabo com Jacó, e meio que promete ao seu irmão vingança, né? E o Jacó vai ficar apavorado diante da ameaça, diante de vingança do seu irmão, e vai resolver fugir de casa. Da noite para o dia, sai correndo com as coisas dele e foge de casa. Ou seja, fez toda aquela enganação para ter a herança do pai e tudo, mas na verdade teve que fugir de casa com uma mão na frente e outra atrás, louco de medo que o seu irmão Esaú matasse ele. Jacó foge de casa e Jacó então vai morar lá nas terras de parentes da sua mãe, tá? E lá ele vai trabalhar para um homem chamado Labão. Como ele agora tinha fugido de casa, com medo do irmão, não tinha levado nada com ele, não tinha dinheiro, não tinha nada, ele vai ter que trabalhar de empregado para o Labão, que era criador de rebanhos de ovelhas. Então ele vai lá trabalhar para o Labão e fica lá agora tentando se manter, tentando sobreviver longe de casa, longe da sua família. Quando ele está lá, cuidando das ovelhinhas do Labão, de repente ele nota que o Labão não tinha só ovelhinhas, ele percebe que o Labão tinha uma filha muito bonita, chamada Raquel. Então, o Jacó vai ficar com um olho nas ovelhinhas, com o outro na Raquel. E depois, então, de algumas trocas de mensagem no WhatsApp e tudo, ele vai tomar coragem e vai lá falar com quem? Com o Labão, para casar com a Raquel. Jacó chega para o Labão e diz: Labão, eu quero casar com a tua filha Raquel. O Labão concorda, diz: não, por mim tudo bem, Jacó, tu é um cara legal, bacana, trabalhador, né? Não me oponho a tu casares com a minha filha. Só tem um detalhe, não é assim chegar na casa de alguém ou na cara do pai e pedir para casar. Tu tem que fazer o seguinte: nós temos o costume aqui, tu tem que me oferecer um dote, tu tem que pagar um dote para poder casar com a minha filha. O que tu tens para me oferecer? Jacó não tinha nada. Jacó tinha fugido de casa, não tinha nada para oferecer para o Labão. Mas o Labão gostava do Jacó, então o Labão vai fazer uma proposta para o Jacó. E a proposta é o seguinte: Jacó, eu gosto de ti, tu é um cara trabalhador, bacana, então tu vai fazer o seguinte: tu vais trabalhar 7 anos de graça, e em troca desses 7 anos de graça, esse vai ser o pagamento do dote, em troca desses 7 anos de graça de trabalho, tu vais poder casar com a minha filha. E o Jacó topa. Afinal de contas, assim, 7 anos passa rápido, vamos lá, tudo bem. E aí, então, é marcado o casamento. E então chega o dia do casamento. E aí vai ter a festa, vai ter a cerimônia, a festa, alguma coisa assim. Mas aí chega a hora de consumar o casamento. E se alguém não entende essa linguagem, o que seria esse consumar o casamento? Talvez aqui eu deva fazer um parênteses em termos de história
e talvez muitos de vocês vão estranhar muito isso, mas eu sou obrigado a dizer para vocês essa informação histórica importante. Já houve um momento na história da humanidade em que as pessoas casavam virgens. É verdade. E essa informação é importante para entender esse momento da história aqui. Por quê? Apesar de toda a festa ali, toda cerimônia, festa, sei lá o que teve direito, o casamento ainda não havia sido consumado. E para que o casamento pudesse ser consumado, precisaria haver a primeira relação sexual. E então, o que acontece? Abraão já morreu. O Jacó, então, tem que levar a noiva lá para a tenda e consumar o casamento. Mas aí tem um detalhe na história que vai complicar bastante. Raquel não era a única filha de Labão. Aliás, ela não era nem a mais velha. Existia uma irmã mais velha chamada Lia. E, sendo a Lia mais velha, Labão, na hora, achou que seria uma vergonha muito grande um pai deixar a filha mais nova casar antes da mais velha. Que seria uma humilhação muito grande para Lia ela ver a sua irmã mais nova casar antes dela e ficar para a titia. E o fato é que, na hora de consumar o casamento, na hora de levar para a tenda ali, o Labão não deixa a Raquel ir e manda a Lia. A Bíblia não entra em muitos detalhes nesse ponto da história. Eu não sei se, talvez, quem sabe, o Jacó tinha tomado alguma coisa a mais na festa, não estava talvez tão consciente da coisa, ou se na hora a empolgação era tão grande que não tem tu, vai tu mesmo. O fato é que Jacó acaba consumando o matrimônio com a irmã errada, com a Lia, com a mais velha, e não com a Raquel, pela qual ele tinha se comprometido a trabalhar 7 anos de graça para o sogro. No outro dia, o Jacó olha para o lado e quem está ali é a Lia e não a Raquel. Jacó acorda num sobressalto e, obviamente, qual é a primeira medida que ele vai tomar? Procurar o PROCON, lá da região. Infelizmente, não havia PROCON na região, então Jacó é obrigado a falar com o seu sogro Labão a respeito daquela história. Afinal de contas, ele iria trabalhar 7 anos de graça para casar com a irmã errada. Labão explica toda aquela história e tal, e aquilo não convence muito Jacó, mas fazer o quê? Ele também não resolvia o problema dele, ele continuava gostando da Raquel e agora estava casado com a Lia e tal. Então Labão, como ele gostava muito do Jacó, né, ele faz uma nova proposta para o seu genro, e diz assim: se tu trabalhares mais 7 anos de graça, ou seja, 14 na soma, eu deixo tu casar com a Raquel também e ficar com as duas. Será quase uma liquidação de filha, né? Não, mas bem que ele fez o mesmo preço. De qualquer forma, né, a proposta era essa, e o detalhe é que o Jacó aceita a proposta. Se compromete a trabalhar 14 anos de graça para casar com as duas irmãs. E aí a gente pode imaginar o seguinte: bigamia já não deve ser a situação mais simples do mundo, né? O relacionamento mais simples. Muito menos quando as duas esposas são irmãs. Imaginem essa confusão. Pior, para complicar a história, a Lia começou a ter filhos com o Jacó. E a Raquel não conseguia engravidar de jeito nenhum. E aí agora bateu um ciúmes desgraçado na Raquel, porque ela, que sempre tinha sido, digamos assim, a preferida do Jacó, agora olha para o lado e está o Jacó babando em cima dos filhinhos dele com a Lia, e ela não consegue dar filhos para o Jacó. E aí aquele drama da Raquel e aquele ciúme da Raquel
até que se torna insustentável e a Raquel vai chamar o Jacó e vai dizer para o Jacó o seguinte: Jacó, nós temos um costume aqui que se o pai da família não tiver herdeiros, ele pode ter um filho com a escrava e esse filho ser criado como filho seu. Lembra dessa história? Já viram antes, né? Pois é. A Raquel vai se valer do mesmo costume, vai chamar o Jacó e vai dizer aqui, olha, eu quero ter filhos teus, eu quero segurar teus filhos também, quero criar filhos teus, porque eu não me aguento mais, tu tá só dando atenção agora para outra ali, e eu quero também ter a alegria de poder criar filhos, já que eu não consigo engravidar, então tá aqui a minha escrava, eu quero que tu tenha filhos com ela, para que eu possa ter essa alegria também. Bom, eu imagino de novo, né, que o Jacó, assim como Abraão, provavelmente tinha dito, olha, eu por mim não fazia esse negócio. Mas, o que o marido dedicado não faz pela sua esposa, né? Então, tudo bem, se é isso que tu quer, eu faço esse sacrifício. E vai lá o Jacó e começa a ter filhos com a escrava da Raquel. Só que daí, depois de um tempo, a Lia, que era mais velha, não conseguiu mais ter filhos do Jacó. E agora os filhos da Lia já estavam mais velhos, crescidos. E ela olhava para o lado, estava Jacó agora babando nos filhinhos da escrava, mas que estavam sendo criados pela Raquel. E aí vai dar uns ciúmes na Lia. E aqueles ciúmes vai aumentar tanto que a Lia vai chamar o Jacó agora e vai dizer a Jacó o seguinte: eu já criei meus filhos, tu já estão mais velho agora, a Raquel ali está ali agora com os filhinhos pequenos, né? Não são dela, mas ela está criando como se fosse dela, tu tá todo bobo pelos filhos dela ali agora. Então, eu tô a fim de novo criar tô com saudade de bebê pequenininho, tô a fim de criar uns filhos teu de novo. Então, tá aqui a minha escrava agora, eu quero que tu tenha filhos com ela. E aí, então, alguém poderia dizer assim, puxa vida, mas esse Jacó é um sacana. Mas eu diria assim, não, ele foi justo, né? Afinal de contas, se ele tinha feito o sacrifício para uma das esposas, não poderia negar o sacrifício agora para outra. E o fato é que, então, Jacó começa a ter filhos agora com a concubina ou com a escrava da Lia. Resumo da história. Depois de toda essa confusão, o resultado vai ser que Jacó vai ter 12 filhos homens. 12 filhos homens de 4 mulheres diferentes. Sim, de 4 mulheres diferentes. E aí alguém vai me perguntar, puxa vida, mas você disse que ele teve filho só com a Lia, com a escrava da Raquel e com a escrava da Lia. Mas o 11º e o 12º filhos do Jacó vão finalmente ser da Raquel. Depois de toda aquela baderna, de toda aquela confusão, finalmente Jacó e Raquel conseguem ter filhos juntos. E vão ser o 11º e o 12º. O 11º vai se chamar José e o 12º vai se chamar Benjamim. E esses vão ser os 2 filhos mais novos, né? O 11º e o 12º filho de Jacó. Para encurtar ainda mais a história, ela tem muito mais detalhes do que isso, mas o fato é que, apesar de ter trabalhado 14 anos de graça para o seu sogro Labão, Deus continuou abençoando o Jacó e mantendo a sua promessa, e o Jacó se tornou um homem muito rico também. E depois de vários anos, depois de ter se tornado um homem rico, estar lá com suas 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos e mais vários empregados e rebanhos, Jacó resolve voltar para Canaã para tentar fazer as pazes com o seu irmão Esaú e voltar para a terra que Deus tinha prometido para o povo dele. E aí ele, então, sai da terra do Labão e inicia uma longa viagem até Canaã. E era uma viagem com muita gente, com muita coisa, não era uma viagem de um dia só.
No meio dessa viagem vão acontecer algumas coisas importantes. Uma delas é que vai nascer o Benjamim, o 12º filho, justamente durante a viagem. E a criança vai sobreviver, mas a Raquel vai morrer no parto, ou após o parto. Então, o Benjamim, o 12º filho, vai sobreviver, mas a Raquel vai falecer. Isso vai marcar muito o Jacó, pois, afinal de contas, apesar de todas as bagunças anteriores, Raquel sempre foi a preferida dele, e aqueles filhos, né, o José e o Benjamim, apesar de serem filhos mais novos, no coração do Jacó, provavelmente aqueles eram os filhos, se é que posso dizer assim, mais legítimos ou mais importantes, ou talvez não é essa palavra, mas eu diria assim, no coração do Jacó, José, por exemplo, o primeiro filho que ele teve com a Raquel, provavelmente era o sentimento de que aquele filho deveria ser o líder dos seus irmãos, porque era o filho mais velho dele com a Raquel, que era a esposa escolhida, afinal de contas, por ele e tal. Então, aqueles filhos, e ainda mais pelo drama da morte da Raquel, aqueles filhos vão ter um olhar todo diferente do Jacó. Mas no meio daquela viagem, então, vai acontecer um fato bastante diferente, que existem várias interpretações, e eu não vou entrar aqui agora nas interpretações dela, vou só contar o fato. O fato é que, segundo a Bíblia, durante essa viagem, Jacó lutou uma noite inteira com um homem, e em algum momento dessa luta ele percebeu que não era um homem, mas era o próprio Deus com quem ele estava lutando. E ele não deixou esse homem ir embora antes de abençoá-lo. Sem entrar aqui nas diferentes interpretações desse fato, mas o Jacó, então, por causa disso, ele vai ganhar um apelido, e esse apelido vai ser o nome que ele vai carregar pelo resto da vida. Então, Jacó passa a não mais ser chamado de Jacó a partir de então, mas passa a ser chamado por um nome que significa, em hebraico, lutou com Deus. Então, Jacó era o cara que tinha lutado com Deus. Por isso, ele recebeu um nome, e esse nome vai ser Israel. E aí vocês já podem imaginar o quão importante é esse fato. Esse nome Israel, né, vai ser recebido, o Jacó vai passar a se chamar de Israel, ou ser chamado de Ismael por ter lutado, de Israel, por ter lutado com Deus, e vai, então, mais tarde, os 12 filhos de Israel, né, vão ser chamados assim por serem os filhos de Jacó. Mais tarde, o nome, então, vai ser adotado por toda a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o povo de Israel, o povo que nasceu de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, Israel. Jacó, então, volta para Canaã, consegue fazer as pazes com o seu irmão Esaú e fica morando em Canaã. E a história é muito longa, aqui em sala de aula a gente sempre tinha a oportunidade de ir bem mais adiante, mas vamos resumir bem a história. Jacó está morando lá em Canaã, os filhos dele lá, os mais velhos trabalham na lavoura, o Benjamim ainda muito pequeno, o José está em casa, e ganhando uma atenção do pai, ganha todos os carinhos e atenção possível do pai, afinal de contas ele é o mais velho dele com a Raquel. Provavelmente o Jacó queira que ele seja preparado diferente para ser o líder da família, etc. Isso vai gerar ciúmes nos irmãos mais velhos. Para piorar a situação, o José, o 11º filho, apesar de ser mais novo que os outros 10, ele vai ter sonhos. Num desses sonhos ele vai enxergar 12 feixes de trigo num círculo, e de repente um desses feixes vai se parar no meio do círculo e os outros 11 vão se ajoelhar na frente daquele um. Depois ele vai enxergar 12 estrelas junto com o sol e a lua, e uma estrela vai parar no meio e as outras 11 estrelas, o sol e a lua, vão se ajoelhar na frente
daquela estrela, e ele vai contar esses sonhos para os irmãos vão fazer a dedução lógica de que eles são 12, então, de que aquele menino, além de ser tratado já diferente pelo pai, ainda estava imaginando o quê? Que os outros iam se dobrar, iam se ajoelhar na frente dele, já estava se achando demais. Isso vai gerar um ciúme danado a ponto de aqueles irmãos mais velhos venderem o José, quando o José tinha 12 anos de idade, venderem o próprio irmão para mercadores de escravo, que vão levar ele para o Egito, né? E vão mentir para o Jacó, dizendo que um animal teria matado o José e eles não teriam encontrado o corpo, enquanto José era levado para o Egito. E a história é muito longa, mas José sofreu várias injustiças no Egito, foi acusado falsamente de ter estuprado a mulher do patrão, quando na verdade tinha sido ela que tinha se oferecido para ele, ele não tinha feito nada, ele sofre um monte de injustiças lá, acaba preso injustamente. Apesar disso, ele se destaca pela sua honestidade, pela sua fidelidade a Deus, mesmo sofrendo todo aquele drama de ter sido vendido pelos irmãos. Mais tarde, o faraó do Egito vai ter sonhos, e esses sonhos vão ser o único que vai conseguir descobrir o resultado desse sonho, o significado desses sonhos é o José, e o faraó, então, vai transformar o José em governador do Egito. Tão encantado que ele ficou com o significado daqueles sonhos, o Egito vai passar por um longo período de fartura e depois anos de seca, e aí, mas José vai administrar muito bem para que quando vem a seca, o Egito tenha sementes e alimentos para vender adiante, inclusive lá em Canaã, onde estão morando Jacó e os seus outros 11 filhos, e eles vão ao Egito comprar sementes, e aí então há todo um desenrolar do drama, até que finalmente José revela para eles quem ele é, e manda trazer toda a família de Jacó, né, os filhos, as esposas, netos, talvez alguns já tivessem inclusive bisnetos, um grupo de 70 pessoas que vão vir morar no Egito, enquanto José era governador. Mas vão acabar gostando de ficar por lá, o José vai morrer o Jacó, vai se passar várias gerações, aquele povo hebreu vai continuar lá morando, os descendentes de Israel, e aquele povo vai crescer muito rápido, aqueles 70, algumas décadas, um pouco mais tarde já vai ser um grupo de talvez pelo menos 500 mil homens ou 600 mil homens, então vai se tornar um grupo de mais de 1 milhão de pessoas após serem escravizados durante 400 anos. E aí está o detalhe que eu tinha esquecido de falar antes, né? Eles acabam sendo escravizados pelos egípcios e ficam 400 anos de escravidão, uma escravidão mais longa do que a própria escravidão que ocorreu aqui no Brasil. 400 anos depois, o número de escravos está muito grande, já são mais de 1 milhão de escravos no Egito. Com medo de uma revolta, o faraó, então, começa a mandar matar os meninos recém-nascidos entre os escravos, mas uma mãe consegue salvar a vida de um filho, esconder a criança até algum tempo, mas quando a criança começa a chorar mais alto, ela não consegue mais esconder, larga num cestinho de vime, fechado com piche, e solta no rio Nilo, que era considerado pela religião egípcia um presente dos deuses egípcios. A princesa, ou uma das princesas, filha do faraó, estava tomando banho naquele rio e não tinha filhos, e recebe aquela cestinha vai parar perto dela, ela abre, tem uma criança recém-nascida, ela interpreta provavelmente que aquilo é um presente dos deuses para ela, e acaba criando aquela criança como filho dela, e dá um nome egípcio que significa tirado das águas, e o nome vai ser exatamente o nome de Moisés. Moisés, que mais tarde vai crescer e sabendo que era filho de escravos, vai matar um egípcio que estava espancando um escravo, vai ter que fugir. Anos mais tarde, Deus vai chamá-lo, então, para ser o grande libertador do povo da escravidão no Egito. A famosa história das 10 pragas do Egito,
até que o faraó finalmente liberte o povo, e então esse povo vai ficar no deserto, liderado por Moisés, numa viagem que vai durar 40 anos. Lá no deserto eles vão receber, entre outras coisas, os 10 mandamentos, e depois de 40 anos de peregrinação vão finalmente voltar para Canaã, para a terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e liderados por Josué, o sucessor de Moisés, as 12 tribos de Israel, ou seja, os descendentes dos 12 filhos de Jacó, né, vão conquistar aquela terra de volta, e vão, então, Canaã vai se tornar a terra de Israel, e dividida o território em 12 tribos. E essa história, então, vai seguir depois a história do povo, que vai ter o seu apogeu, o seu período mais, assim, de maior sucesso, de maior alcance, durante o reinado de Davi. E depois seguindo com os outros reis, apesar do reino depois se dividir e tudo. Bom, alguém deve estar perguntando aqui, aí o 11 de setembro, né? Toda essa história aqui para chegar ao quê? Que isso tem a ver com o 11 de setembro de 2001? Bom, vamos fazer um pequeno salto histórico, então. A gente falou toda essa história um pouco para situar vocês da origem desse povo, né? Porque essa questão do Abraão, Isaque e Jacó, que depois é Israel, e toda a saída para o Egito e volta, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque quando eles voltam para Canaã e assumem de novo aquela terra, eles têm, então, a confiança de que aquela terra foi dada por Deus para Abraão e os seus descendentes para sempre. Quando nós vamos chegar depois, na época do Império Romano, aquela terra de Israel, toda a Palestina vai ser anexada ao Império Romano, vai ser conquistada e vai fazer parte do Império Romano também. É durante esse período que nós vamos ter os relatos do Evangelho a respeito da vinda de Cristo, ou da vida de Cristo, e a partir dali toda a origem do cristianismo, e o cristianismo vai se enxergar como um cumprimento de toda aquela promessa que Deus havia feito lá para o Abraão, de que um dia viria um Salvador para toda a humanidade. Então, o cristianismo não se enxerga como uma ruptura, mas como uma sequência de toda essa história. Mas Cristo não vai ser aceito por todos. Até possivelmente a grande maioria do povo judeu não vai aceitá-lo como Messias. E aí surge, então, o judaísmo, como nós conhecemos hoje, que é uma religião que mantém as tradições lá do Antigo Testamento, desde Abraão, mas que acredita que a promessa do Messias ainda não se cumpriu, de que o Salvador prometido por Deus para Abraão ainda não veio. E aí você tem a divisão de cristianismo e judaísmo. Bom, e o 11 de setembro? Vamos seguir mais adiante. No ano 70 depois de Cristo, vai haver uma tentativa de rebelião judaica contra o Império Romano. Uma tentativa, houve outras provavelmente, mas uma tentativa maior, uma revolução, tentando libertar Israel do domínio do Império Romano. Afinal de contas, dentro do pensamento da maioria dos judeus, se aquela terra foi dada por Deus para Abraão e seus descendentes, não era possível que um povo pagão estivesse governando aquela terra que para eles era sagrada. Mas essa revolta vai ser esmagada pelo imperador romano Tito, e no ano 70 depois de Cristo, Tito vai finalmente derrotar aquela revolução judaica e vai tocar fogo em Roma, não, esse foi o Nero, vai tocar fogo em Jerusalém, vai queimar a cidade de Jerusalém completamente, e vai então, lá em Jerusalém, além da cidade ser queimada, Tito ainda vai mandar expulsar todos os judeus daquela terra da Palestina. Então, toda aquela terra vai se tornar uma terra sem nenhum judeu ali. Um fenômeno que vai ficar conhecido como a diáspora judaica. Então, judeus vão se espalhar pelo mundo todo,
sem poderem voltar nunca mais para a sua terra. Ou durante muitos séculos, o Israel foi um povo espalhado pelo mundo sem ter uma pátria, sem ter um chão para viver, mas sobrevivendo misturados em meio a povos pelo mundo todo. O que acontece? Isso foi no ano 70 depois de Cristo. E durante muito tempo, então, Israel não esteve na mão dos judeus. Aquela terra passou a ser habitada por outros povos, principalmente povos de origem árabe, que mais tarde aderiram ao islamismo. Quando o islamismo surge no século 7 depois de Cristo, com Maomé ou Mohammed, então a grande maioria daqueles povos de origem árabe vão adotar o islamismo como sua religião. E entre as peregrinações de Maomé, uma delas vai ser por Jerusalém, que naquela época ele não estava então sob o domínio de judeus, mas sob o domínio de povos árabes. E por isso, para a religião muçulmana, mais tarde, Jerusalém vai se tornar uma cidade sagrada também, junto com Meca e Medina, como cidades importantes da vida do profeta Maomé. Depois você tem todo o episódio das Cruzadas, que é uma tentativa cristã de libertar a Terra Santa, a cidade sagrada de Jerusalém, para os cristãos, da mão dos pagãos muçulmanos, dentro da visão cristã. Mas, chegando mais perto, então, do 11 de setembro, você tem, na verdade, tem toda essa briga histórica por aquela terra, né? Especialmente pela presença de Jerusalém. Você tem ali uma cidade que vai ser considerada sagrada ou santa para as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Você tem a cidade que é sagrada para o judaísmo, porque aquela era a capital de Israel, aquela foi a cidade que Davi conquistou para ser sua capital. Lá, mais tarde, foi construído o templo pelo filho de Davi, Salomão, que se tornou o centro religioso de todo o povo de Israel. Por isso, então, Jerusalém é sagrada para o judaísmo. Jerusalém passa a ser sagrada também para o cristianismo, por ser o local da morte e ressurreição de Cristo. Mas também passa a ser sagrada para o islamismo, por ser um dos locais importantes da vida de Maomé. Então, Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Não bastasse isso, você tem toda a questão pós-Segunda Guerra Mundial, onde os judeus vão ser as grandes vítimas do Holocausto, 6 milhões de judeus mortos pelo governo alemão, por toda a ideologia nazista, etc. Com a vitória dos aliados e com a criação da ONU, decide-se, então, talvez como uma forma até de uma certa restituição ou compensação pelos milhões de judeus mortos. Então, uma das principais decisões que a ONU toma após a Segunda Guerra é a criação do Estado de Israel, ou seja, devolver uma pátria para os judeus. Para que os judeus pudessem, então, ter uma pátria, se organizar melhor e se defender melhor também, evitando futuros holocaustos ou coisas assim. Então, é criado o Estado de Israel. Só que esqueceram de combinar com quem morava lá, né? E houve, então, a necessidade de haver uma invasão militar para que o Estado de Israel pudesse ser criado e aquela terra devolvida aos judeus. E quem financiou, deu a maior parte do financiamento e apoio bélico e financeiro foram os Estados Unidos, né? Não só por serem, digamos assim, os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, saírem da Segunda Guerra Mundial como a principal potência no Ocidente, mas também pelo poder econômico e influência da própria comunidade judaica nos Estados Unidos. Então, por vários fatores, os Estados Unidos auxiliaram Israel a invadir aquela terra e instituir, então, a criação do Estado de Israel, ou seja, novamente, Israel ser um país para que os judeus pudessem habitar.
houve então a expulsão, né, dos povos palestinos, ou seja, povos de origem árabe, muçulmanos, na sua maioria. E aí você tem todo o agravamento dessa crise, porque, além de todo o histórico que você já tem, desde o problema da diáspora judaica, depois das cruzadas e todas as disputas que você tem lá, além da questão de ser Jerusalém, especialmente ser uma terra sagrada para o islamismo também, você tem agora os judeus, com apoio americano, expulsando palestinos, não só da sua terra, e ninguém gosta de ser expulso de onde mora, muito menos se onde você mora fica uma cidade sagrada para a sua religião, né? No caso, o islamismo. Então, por aí, entre tantas outras coisas, e fatores econômicos, políticos, outros tantos, mas aí há todo um cenário religioso também que influencia atentados terroristas, né, promovidos por grupos radicais islâmicos, como os que motivaram o 11 de setembro. Então, aqui, finalmente, chegamos ao 11 de setembro, né, do Abraão 11 de setembro. Então, há todo esse pano de fundo histórico-religioso, da disputa por Jerusalém, no sentido religioso, de toda a questão envolvendo Israel, Estado de Israel, toda a expulsão dos palestinos, a questão mal resolvida lá da Palestina, da faixa de Gaza, todos os interesses envolvidos em tudo isso. Agora, mas por quê? O que tem a ver? Qual é a conexão aqui com Abraão? Né? Qual é da onde é que vem tudo e por que nós começamos lá com Abraão? Né? E aí o detalhe mais importante é nós voltarmos à questão do Ismael. Lembram? O filho que Abraão teve com a escrava Agar, e que se transformou, acabou sendo o primeiro filho que Abraão teve, né? Mas que depois acabou sendo preterido pelo filho Isaque, que, afinal de contas, era o filho prometido por Deus para Abraão. A questão é que, se por um lado, o povo judeu, os descendentes de Abraão, por lado de Isaque, já se tornaram um povo extremamente numeroso, espalhado pelo mundo todo, talvez uma das coisas mais difíceis hoje seria tentar rastrear todos os descendentes de Abraão, ou todos os descendentes de judeus espalhados pelo mundo todo. A diáspora forçou, né, os judeus a se espalharem pelo mundo todo. Existe, por exemplo, aqui no Brasil, alguns historiadores que defendem que a maioria dos sobrenomes brasileiros com nome de árvore, como Pinheiro, Carvalho, Nogueira, Oliveira, etc., Silveira e talvez até o próprio Silva, sejam de origem judaica, de famílias judaicas que fugiram para o Brasil de perseguição religiosa. Se isso estiver certo, ou parcialmente certo, só tentem somar todos os Oliveira, Nogueira, Pinheiro, Carvalho, Silveira, etc., que existem no Brasil, e todos eles com algum tipo de descendência judaica. Fora outros povos, né? Em língua alemã, nós temos vários descendentes de alemães aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, muitos sobrenomes que são traduzidos por nomes de alguma profissão, possivelmente parte deles seja de origem judaica e assim por diante. Então, talvez uma das coisas mais difíceis seria rastrear todos os descendentes de Israel que existem espalhados pelo mundo todo. Só que Abraão não teve só Isaac, teve filho também, Ismael, filho com a escrava. E de Ismael também também nasceu um grande povo. Dos descendentes de Ismael se formaram tribos mais tarde também, que deram origem a todo o povo árabe. E aí vejam um detalhe, né? Não só os judeus são descendentes de Abraão, mas todos os povos árabes e, por consequência, a maioria dos muçulmanos também são descendentes de Abraão. Inclusive, a fé islâmica considera Abraão como pai, como seu pai também. E aí, toda a curiosidade, por um lado, mas também a tristeza, por outro, é nós verificarmos que, além de todas as questões religiosas, políticas que a gente já colocou, em todo o envolvimento que tem no 11 de setembro, como talvez a marca principal, mas todo esse envolvimento contemporâneo, né,
não só envolvendo atentados terroristas, como todas as outras questões de grupos radicais, como a própria questão agora mais recente da Síria, dos refugiados, e todos esses dramas contemporâneos que vivemos, em que muitos deles estão por trás, todo esse conflito histórico, político, religioso, envolvendo radicais islâmicos, e todo o seu ódio contra cristãos e judeus, por outro lado, todo o histórico, né, também de agressões tanto nas cruzadas como em outros momentos, como na invasão do Estado de Israel, do outro lado também. Por tudo isso, o mais triste é nós verificarmos que por trás de todos esses conflitos estão povos irmãos, né? Não só povos, digamos assim, rivais, ou por trás de tudo isso, se nós olhamos a partir da história de Abraão, nós temos ainda irmãos brigando pela descendência do pai, pela herança do pai, né? Porque, por um lado, o povo judeu se consideram legítimos herdeiros de Canaã, porque aquela terra foi prometida para Abraão e seus filhos, e o povo que se formasse dele, né? E na concepção judaica, então, esse direito só pertence a Isaac, como filho legítimo de Abraão e de Sara. Por outro lado, os povos de origem árabe, e aí você tem todo o contexto também da fé islâmica anexada a isso, também se considera descendente de Abraão, e também se considera descendente legítima de Abraão, e também quer ter parte reconhecida na divisão dessa terra e de toda essa história. Então você tem todo esse contexto que começa lá no Gênesis da Bíblia e tem reflexões ainda hoje contemporâneas, né, por trás de tudo isso, além de todas as questões econômicas, políticas, obviamente anexadas a isso, e todos os interesses que estão por trás. Mas você tem todo esse cenário histórico-político, histórico-religioso envolvendo essa disputa tão longa e possivelmente muito difícil de ter uma solução plena envolvendo esses conflitos todos, que tem no 11 de setembro talvez o marco principal deles. E além disso tudo, a questão também envolvendo esse conflito, né? Se a gente olha o próprio exemplo de Abraão, né, tudo começa lá com Abraão, né, no momento em que, e agora trazendo uma reflexão mais religiosa ou teológica, né, a partir do momento que Abraão resolve tentar dar um jeitinho, né, em vez de confiar naquilo que Deus havia prometido, sendo que uma das premissas, especialmente da fé cristã, é a confiança na promessa de Deus. E para encerrar essa parte minha aqui, trazendo uma reflexão mais para o lado do cristianismo, né? Antes até eu vi um comentário aqui, deve ser do pastor Renato, da pastoral da obra de Santa Maria, né? Ele colocou: em muitos momentos a história do povo da Bíblia parece uma novela mexicana, né? O professor Maximiliano Schaum, coordenador de educação continuada lá de Gravataí, meu amigo pessoal, né, fez uma observação, né, mas que tal, hein, Jacó, né? E a professora Marione, também lá da Ubra, colocou: tramas, enganações, sogros, esposas, escravos, eita, de tédio não sofriam, né? Colocando essas observações aqui, é justamente nesse caminho que eu quero encerrar aqui essa minha fala, numa reflexão mais voltada para a fé cristã. É interessante, e sempre em sala de aula eu procuro ressaltar isso. Muitas pessoas têm uma ideia deturpada da Bíblia como se fosse simplesmente um livro de grandes heróis santos e perfeitos, ou uma história de pessoas moralmente elevadas, ou uma história somente regida pelo sobrenatural, ou coisas assim. A história desses patriarcas, né, da fé judaica, cristã, mas especialmente a história toda a Bíblia é um exemplo entre tantos na Bíblia
de que a Bíblia é feita por histórias muito humanas, né, muito verdadeiras, com dramas muito semelhantes, né, à novela mexicana, ou poderíamos dizer com dramas muito humanos e muito semelhantes a muitos que vemos hoje ainda. Então, nesse sentido, eu acho que a Bíblia, para os cristãos, né, a palavra de Deus, ela é, em primeiro lugar, um livro interessante de ser lido também nessa perspectiva de histórias muito verdadeiras, muito humanas, mas, acima de tudo, na perspectiva também da fé cristã, havia um Deus por trás de tudo com uma promessa, e essa promessa envolvia a salvação de toda a humanidade. E essa promessa, ela não se desfaz ou não deixa de ser cumprida apesar dos deslizes e dos problemas muito humanos, né, envolvendo a história de todos esses personagens. Você tem aí histórias, né, de traição, de enganação, de mentira, de adultério, de poligamia, bigamia, isso que a gente nem entrou, por exemplo, na história de Davi, ou mais a fundo na história de José, na própria história de Moisés. Você tem assassinatos, você tem muitos de todos os dramas e males humanos, mas, acima de tudo, você tem um Deus cujo amor é maior que as falhas humanas, e que manteve sua promessa de pé apesar de tudo isso. No momento em que a gente vê a situação do nosso país hoje, e especialmente no momento em que, para muitos não cristãos, estão enxergando o cristianismo equivocadamente, como se fosse um grupo de pessoas religiosas que se acham moralmente melhores do que os outros, e quase como um grupinho, um clubinho fechado, que está toda hora disposto apenas a apontar o dedo para o erro dos outros. Olharmos para essas histórias bíblicas, eu acho que podem fazer os cristãos refletir de fato de que o cristianismo é exatamente o contrário disso. É confiar no amor e na graça de Deus, é confiar nas promessas de Deus, assumindo nossas fraquezas, lidando com os nossos problemas, com as nossas tentações, com os nossos deslizes, mas, acima de tudo, confiando na graça de Deus. Não somos moralmente melhores do que ninguém, não somos um grupo de pessoas. A nossa essência não é julgarmos os outros, mas é nos colocarmos aos pés daquele que ele sim é o perfeito Salvador prometido por Deus desde Abraão, né? Como aquele que viria para abençoar todos os povos da terra, naquela história que começa ali. Na verdade, começa muito antes, né? Já desde a criação, mas a partir do ponto que nós tomamos hoje. Então, acho que é uma questão importante se refletir. Hoje, temos de tolerância, de respeito, todas as questões envolvendo todas as religiões, mas aqui dentro da perspectiva, nessa live da Pastoral da Ubra, que é sempre com enfoque cristão, acho que é uma reflexão importante para nós como cristãos. A Bíblia é uma história humana de pessoas com seus erros, com seus dramalhões, né? Mas, ao mesmo tempo, uma história de um Deus cujas promessas se mantêm e um Deus cujo olhar continua sendo de misericórdia, de graça, de perdão, apesar das nossas falhas e dramas. Né? Então, agradeço aqui os comentários, professor Max, de novo, agradecendo por trazer a história de detalhes, apesar de pouco tempo. Enriquecimento cultural é grande com essa aula, muito obrigado. Professora Adi, também do campus de Gravataí, também agradeço pelo comentário. Professora Mariane, de novo, agora entendo muito mais o 11 de setembro, que bom, né? Claro, tem muita coisa que ainda possivelmente ainda não foi revelada a respeito de tudo isso, mas pelo menos isso é importante. Elisandro, foi meu aluno na UBA de Gravataí, explanação, pastor, foi um privilégio escutar novamente, relembrar suas aulas. Que bom, Elisandro, agradeço pelo teu comentário também, sempre um prazer rever os ex-alunos também da UBRA, e agradeço desde já o prestígio. Se nos próximos 2 minutinhos alguém quiser postar alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara por meio do chat, por favor, pode fazê-lo. Eu não falei uma coisa no começo, muito importante, peço desculpas, mas gostaria de deixar registrado aqui,
que esse webinário, essa live, não é apenas promovida pela Pastoral da UBRA, mas também agora em parceria com o curso de teologia da UBRA, né, que é oferecido no Campus Canoas de forma presencial, mas também na modalidade à distância em todo o Brasil. Então, essa live aqui também é promovida agora em parceria com o curso de teologia da UBRA. E esse material, além de ficar disponível depois, mais tarde, no YouTube, também poderá ser usado, inclusive, durante aulas ou eventos do curso de teologia. Fábio Figueiredo, ótima reflexão, muito obrigado pelo comentário. Se alguém tiver ainda algum comentário ou pergunta, por favor, faça. Como eu disse no começo, talvez para muita gente, especialmente quem é cristão, conhece um pouco mais a Bíblia, essa história já não é, ou a maior parte dessa live não foi novidade necessariamente, mas a ideia era tentar fazer essas conexões contemporâneas com algo, né, com relatos tão antigos, históricos da Bíblia, e tentando fazer essas conexões histórico-religiosas que estão por trás, sim, de muitos do nosso contexto contemporâneo, em que o 11 de setembro talvez seja um dos marcos mais importantes. Se não há mais nenhum comentário ou pergunta, Fábio, sou aluno EAD da Teologia UBRA, recomendo. Aí, né? Não está combinado, né? Isso foi espontâneo, mas obrigado, Fábio, bacana. Obrigado pelo teu comentário e de novo, né? Ressaltando a parceria com o curso de Teologia da UBRA. Se alguém gostou da live e quiser, pode buscar informações sobre o curso da UBRA, tanto teologia, tanto presencial quanto EAD, no site da UBRA. Tá? Também outros webinários que estão sendo promovidos tanto pela Pastoral, curso de Teologia, como pelos demais cursos da UBRA, vocês podem procurar e se inscrever no mesmo site para o qual se inscreveram para essa live, ubra.br/live. Ali vocês vão encontrar uma série de webinários que estão acontecendo, e lives que estão acontecendo durante esse período de pandemia, sendo oferecidos nas mais diversas áreas. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a atenção dos que prestigiaram, que Deus abençoe a todos, e espero ter contribuído um pouco, então, com essas conexões, tentando estabelecer um pouquinho melhor esse cenário, e tentando conectar fatos tão antigos relatados pela Bíblia com a história contemporânea e vermos que, primeiro, temos um olhar um pouquinho diferente a respeito da história da Bíblia. Ressalto também que algumas brincadeiras ou coisas que eu procurei fazer aqui são só uma forma de tentar contar a história de uma forma mais leve e bem-humorada, mas em nenhum momento tive qualquer pretensão de ser desrespeitoso ao texto bíblico, nada disso, né? Acho que vocês compreenderam, mas mesmo em sala de aula, muitas vezes, a gente tenta reproduzir isso, uma forma de trazer isso, especialmente para quem não, às vezes, tem conhecimento a respeito da Bíblia, de forma mais leve, mais tranquila. Tá? Fiquem com Deus, então. Deus acompanhe vocês. Esse material, daqui a alguns dias, também estará disponível no canal da Pastoral da UBRA. Então, uma boa noite a todos. Espero contar com a presença de vocês em futuras lives também, tanto minhas ou de outros colegas da Pastoral da UBRA. Um grande abraço a todos vocês.